Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. Hoje, nesse dia 11 de agosto, dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, dia do advogado e da advogada também, nós amanhecemos com a auspiciosa notícia do primeiro registro de uma vacina contra o novo coronavírus. A vacina do Instituto Gamaleya de Moscou foi aprovada pelo equivalente ao Ministério da Saúde da Rússia e foi anunciada pelo primeiro-ministro Vladimir Putin como uma vacina com segurança e eficácia comprovada para o uso na população. Segundo as autoridades russas, a vacina começaria a ser aplicada em profissionais de saúde e pessoas em grupo de risco já em setembro desse ano. E a partir de janeiro de 2020, a vacina estaria disponível para toda a população em geral. A notícia é realmente um alento nesses tempos de quarentena, de medidas de austeridade. Isso porque a vacina é naturalmente vista como a chave para o encerramento definitivo das medidas de isolamento social que tanto castigam a gente. No entanto, apesar de toda essa esperança, é imprescindível que nesse momento nós tenhamos cautela. Nesse sentido, é importante que a gente possa entender como que funcionam e quais são os passos necessários para, o reconhecimento científico de uma vacina e, por outro lado, quais são as exigências regulatórias para a sua aprovação. Parecem coisas muito parecidas, mas na verdade elas não são. O reconhecimento científico de uma vacina, ela depende da adoção de protocolos de pesquisa que passam pela fase pré-clínica, quando se procura sintetizar as substâncias que possuem a melhor reação contra o vírus, e a realização de testes em animais para a comprovação da eficácia dos dados obtidos in vitro. Após a constatação de resultados positivos, iniciam-se os testes em humanos, o que se chama de fase clínica. Pelos protocolos científicos internacionais, a etapa clínica possui, por sua vez, 3 grandes fases. Na primeira e na segunda, o determinante é que se constate a segurança dessa vacina, ou seja, que ela não apresente efeitos colaterais ou até que não cause doença nos pacientes. Nessas fases, nós temos grupos de dezenas ou centenas de pessoas, são grupos menores. Na fase 3, são produzidos ensaios em larga escala que objetivam uma avaliação definitiva da eficácia e a avaliação mais completa da segurança dessa vacina. Envolve milhares de indivíduos. A vacina mais famosa aí de Oxford, ela está trabalhando com 30 mil indivíduos ao redor do mundo. Essa fase costuma demorar vários meses, até mesmo para que se possa testar a resposta dos organismos à imunização. Infelizmente, segundo a Applied Clinical Trials, cerca de 50% dos estudos clínicos acabam falhando na fase confirmatória da fase 3, né? A cada passagem de fase, as entidades de pesquisa, esses laboratórios, eles publicam os resultados de seus desenvolvimentos em revistas científicas de grande circulação, colocando à prova as suas evoluções para que ela esteja sob escrutínio da comunidade científica. Ao final de todo esse processo, uma vacina terá sua eficácia e segurança reconhecida pela comunidade internacional. Mas e para registrar uma vacina? Hoje o que teve foi um registro de uma vacina. Do que eu preciso? Em síntese, você precisa de autorização do órgão regulador do seu país. Se o seu país aceitar o registro da vacina após, por exemplo, a fase pré-clínica, mesmo antes de começar a testar em humanos, a vacina vai estar aprovada e poderá ser disponibilizada, né, para o seu uso para a população. Não há necessidade, por exemplo, de uma aprovação pela OMS ou por qualquer outro mecanismo internacional. Cada país, nesse sentido, é soberano para regular suas próprias vacinas. É claro que existe um protocolo comum internacional que segue algumas diretrizes, e essas diretrizes são aquelas mencionadas anteriormente. A própria OMS faz recomendações e fóruns para organizar a padronização disso, mas essas recomendações não são vinculativas. No Brasil, por exemplo, que é o que importa para a gente, para a aprovação de uma vacina, é indispensável que se vençam as 3 etapas da fase clínica, né? Antes disso, o medicamento só pode ser utilizado em grupos de teste como ainda um medicamento experimental. O grande problema dessa vacina Sputnik V é que esses estudos ainda não foram concluídos, não foram divulgados e não há informação sequer sobre a etapa clínica em que estão esses testes, né? E ao que tudo indica, até mesmo pelo tempo de fabricação, essa vacina acabou de entrar mais ou menos na sua fase 3.
e ainda depende de muitas avaliações para a final comprovação de eficácia e segurança. Por isso, o fato de ter sido registrada lá na Rússia não quer dizer que já possa ser utilizada aqui no Brasil. O momento é de esperar. E respondendo à pergunta do debate, se é possível confiar numa vacina que ainda não tem comprovação, se fosse o presidente Bolsonaro, ele diria, olha, mas também não tem comprovação de que ela não funciona.